Tudo bom, pessoal? Vamos começar então a aula número 7 de pneumática. Recordando aqui um pouquinho a aula passada, nós fizemos uma primeira montagem utilizando circuito elétrico na montagem, né? Esse circuito elétrico ele vai ser responsável por acionar a bobina da válvula solenoide. Essa válvula solenoide aqui no caso é uma válvula com acionamento elétrico, ou seja, ela tem uma bobina eletromagnética que vai movimentar o corpo da válvula para trocar de posição, para fazer avanço, né, e retorno do cilindro. Esta bobina ela precisa de uma fonte de energia, né? Recordando aqui então, na indústria a fonte de energia ela tem um valor de tensão de 24 volts corrente contínua, tá? No circuito, né, o circuito elétrico, que é esse daqui, né, na parte de baixo aqui, ó. Esse daqui é o circuito pneumático, esse daqui é o circuito elétrico da montagem. A representação da fonte de energia é esses dois terminais aqui, o terminal de zero, do potencial 0 volts da fonte de energia e o potencial de mais 24 volts da fonte de energia. O que mais que nós temos aqui, né? Como foi visto na aula passada, nós temos a carga que vai consumir essa energia que está disponível através da fonte. Essa carga quem que é? É a bobina da válvula solenoide, tá? Lembrando que aqui ela está representada no circuito pneumático, ela tem uma representação própria aqui. E aqui ela está representada no circuito elétrico, a mesma peça, tá? Essa bobina aqui e essa mesma bobina aqui. Para que ela funcione no simulador, você tem que dar o mesmo nome, né? Então, por exemplo, eu escrevi aqui a válvula solenoide 1 e escrevi aqui a válvula solenoide 1, para que quando você rode o programinha, né, ele entenda que essa válvula, essa bobina estando energizada, ela vai acionar esse conjunto aqui, tá? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, vocês dão uma olhadinha aí na montagem, como que foi feita, onde que encontra esses contatos aqui, né? Onde encontra esse botãozinho, que é uma chave elétrica que vai controlar a corrente que passa pela bobina, né? Aonde encontra essa válvula aqui, né? Dá uma olhadinha na aula passada para vocês poderem ver onde encontrar os componentes. A aula de hoje, o que nós vamos fazer? Esta válvula solenoide aqui, ela é montada, né, com uma bobina de um lado, tá? E um retorno por mola do outro lado. Vamos editar aqui para ver. Então eu tenho aqui, ó, retorno por mola aqui e uma bobina aqui, tá? Mas eu posso, nesse caso também, colocar um duplo acionamento elétrico. O que que eu faço para colocar um duplo acionamento elétrico? Eu coloco uma bobina do lado de cá, que já está aqui, e coloco uma outra bobina do lado de cá no lugar da mola. O que que vai mudar, pessoal? Muda o seguinte: nessa montagem, quando você aciona aqui, o cilindro avança, você tem que manter acionado essa válvula aqui, né? Se a gente fizer pela parte elétrica, você tem que manter o botão acionado. Se você soltar o botão, ele retorna instantaneamente. O que que nós vamos fazer então? Nós vamos editar essa válvula aqui, dar 2 cliques nela. Vocês vão retirar a mola fora do lado direito, tira a mola aqui, ó, tirou a mola daqui. E vocês vão colocar uma outra bobina aqui, ó. Desse lado aqui são as bobinas, os acionamentos do lado esquerdo. E aqui vocês têm os acionamentos do lado direito. Então vocês vão pegar a última opção aqui, ó. E a primeira opção que é uma bobina. Ela já vai aparecer do lado de cá. Vocês vão confirmar em OK. Ó, então eu tenho aqui agora uma bobina elétrica do lado de cá e uma bobina do lado de cá. Essa válvula ela vai permanecer na última posição que você colocou. Por exemplo, se você der um pulso, ela vem um pulso elétrico que ela vai parar nessa posição. Se você der outro pulso, ela para nessa posição. O que que nós temos que fazer agora? Nós temos que expandir o nosso circuito elétrico aqui, tá? Como eu tenho duas bobinas de válvula aqui agora, eu vou dar o nome para essa daqui também. Essa daqui eu chamei de válvula solenoide 1, tá? Vou marcar aqui o verdinho, 2 cliques e vou chamar essa aqui de válvula solenoide 2.
No caso aí, tá, pessoal, eu estou usando maiúsculo. Vocês têm que usar, né, a mesma forma que vocês escreverem aqui, ó. Vocês vão escrever do lado de cá. Fiz um errinho aqui, tá? Válvula solenoide 2. Dá um OK. O que temos que fazer aqui agora? Nós temos que expandir esse circuito elétrico, aumentar ele, né? A fonte de energia continua sendo a mesma aqui, ó. A mesma fonte de energia. Só que eu vou colocar mais um circuito aqui, ó. Mais um circuito para controlar essa outra bobina aqui, ó. Então, esse circuito aqui, ó, ele controla essa bobina, válvula solenoide 1. Tem um botão aqui e válvula solenoide 1. E eu vou criar mais um circuito aqui, ó, para controlar essa outra bobina que vai ser a válvula solenoide 2, tá? Como que eu faço isso? Você pode pegar aqui os componentes, né? Por exemplo, vamos aqui, vocês vão estar aqui em controles elétricos, atuadores, fonte de alimentação, relés, né? Chaves e assim vai. Você pode copiar do circuito aqui, né? E a gente pode pegar ele da lista aqui, ó. Vamos pegar da lista mais uma vez. Então essa representação de bobina aqui, vocês vão encontrar aqui em relés, ó, tá? Vocês vão abrir ele aqui, tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção aqui, ó. Vocês vão pegar ele e trazer para cá, tá? Essa nova bobina aqui vai se chamar VS2. Então eu vou dar 2 cliques aqui. Vou editar ela. Então válvula solenoide 2. Dá um OK. Eu vou pegar mais um botão desse daqui agora. Vou fechar aqui. O botão tá aqui, ó. Abaixo de relés, tá? Chaves aqui. Vou expandir. Primeiro aqui, ó, operados manualmente. Vocês vão expandir a caixinha aqui. Tem a primeira opção, ó. Relé normal, relé não, botão normal aberto, né? Com retorno por mola. Ou seja, você aciona esse botão, ele liga, quando você solta, ele desliga, tá? Vou minimizar aqui e nós vamos fazer a ligação, tá? A ligação bem simples aqui, ó. Vai ser uma sequência do circuito aqui, ó. Esse daqui e esse aqui. Esse botão aqui eu vou chamar de... Para você dar um nome para ele, você dá 2 cliques nele, tá? Vou chamar ele de retorno. E esse aqui que já está com o nome de botão, vou chamar ele de avanço. Vou dar uma separada aqui no circuito para ficar um pouquinho... E daí a gente fechou o circuito. Então esse conjunto aqui, ó, controla o acionamento dessa bobina aqui que vai avançar o cilindro, tá? Este outro conjunto aqui controla o acionamento dessa bobina aqui que vai retornar o cilindro. A fonte de energia é uma só, tá? Ela está fornecendo energia positiva aqui nesse ponto, está fornecendo energia negativa, né, potencial negativo nesse ponto. Liga o simulador. Cilindro parado. Você vai dar só um pulso aqui no botão avança, ó. Dá um pulso, o cilindro avança e fica na posição. Por que ele fica na posição? Mesmo você tirando a energia da bobina aqui, você não tem mais a mola do lado de cá. Então o carretel ele muda de posição e para na posição que você deixou, tá? Para retornar, vou dar um pulso elétrico nessa bobina aqui, ó, que é essa daqui. Para mim fazer isso eu tenho que acionar esse botão aqui, ó. Então dou um pulso aqui, o cilindro retorna. Reparem, pessoal, que se você segurar o botão apertado aqui, a corrente continua fluindo aqui, ó. E o campo magnético continua formado aqui, mas não há necessidade, tá? Porque a partir do momento que a válvula muda de posição, ela permanece nessa posição. Você não precisa segurar o campo energizado.
Mesma coisa para o retorno, ó. Se eu der um pulso aqui e segurar apertado, a bobina fica magnetizada aqui, mas não há necessidade, tá? Você pode soltar ela, que o carretel para na última posição. Então, repetindo aqui, ó, avanço, retorno. E aí, né, uma aula bem rapidinha. Pessoal, atividade dessa semana, né, tarefa dessa semana. Vocês vão expandir esse circuito, vocês vão modificar a válvula aqui, vão ter que desenhar novamente, né, porque não dá para salvar nesse simulador, porque ele é uma versão para estudante, não dá para salvar. Então vocês vão refazer esse circuito aqui. Quem tem dúvida de encontrar os componentes, vocês procuram na lista da aula passada, tá? Dá uma olhadinha na aula passada. E vocês vão refazer esse circuito aqui, ó, tá? Circuito elétrico, aumentando esta parte aqui, ó, que seria a segunda válvula. Então vocês vão adicionar mais um botão e mais uma válvula. Não se esqueçam de colocar os nomes, tá? Se você não colocar o nome aqui, ó, válvula solenoide 1, válvula solenoide 1, válvula solenoide 2, válvula solenoide 2, o circuito não funciona, tá? Vocês vão fazer isso aí, né? Como sempre, vocês vão colocar aqui, na última opção aqui, ó, miscelânea, vocês vão pegar uma caixinha de texto, vocês vão colocar o nome de vocês e a turma, primeiro A, primeiro B ou primeiro C, tá? E vão me mandar no campo tarefa lá. Tudo bem, pessoal? Aguardo o trabalho de vocês. Até semana que vem.